Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Nelson Leme e vamos resolver a questão 158 do Enem 2020, prova azul. É uma questão clássica de análise combinatória. O conteúdo é o número de permutações com elementos repetidos. Vamos lembrar aqui que o Enem utiliza a teoria da resposta ao item. O que significa esta teoria aqui? Resumindo, entre outras coisas, não adianta você acertar questões difíceis, 4, 5 ou uma boa parte de questões difíceis e errar praticamente todas as questões fáceis e médias. O Enem entende que alguma coisa aconteceu. Se você acerta as questões difíceis e erra as fáceis, alguma coisa aconteceu. Então lembra, é sempre bom você fazer primeiro as questões médias e fáceis. Faça uma leitura total, faz as questões fáceis e médias. Depois você vai partir para as questões difíceis. Agora alguém pergunta, mas professor, como é que eu vou identificar qual é a questão fácil e qual é a questão difícil? Só tem uma resposta: com muito treinamento. Você vai resolver o maior número possível de questões do Enem das provas anteriores, 2019, 2018, 2020. Assim você saberá identificar. Você vai ter mais facilidade para fazer uma identificação. Uma leitura nas questões, você identifica quais são as mais fáceis de resolver. O enunciado fala assim, ó. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras do mesmo tamanho nesse condomínio, em que, nos pontos A, B e C, estão localizadas as casas de André, Bernardo, Carlos e respectivamente. Então está aqui o quadro, você tem aqui as quadras, né? O ponto A é a casa do André, o ponto B é a casa do Bernardo e o ponto C aqui é a casa do Carlos. André deseja, vamos destacar aqui, ó, André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Muito importante, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita, ou seja, aqui você vai deslocar para a direita ou para cima, como uma flechinha aqui para cima, segundo o esquema da figura. A pergunta é, vamos destacar aqui a pergunta, o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas. Nas condições propostas quer dizer sem passar pela casa de Carlos. Vamos recomendar o seguinte, pause o vídeo, faça uma, duas leituras. Na aprendizagem você pode fazer várias leituras até você ter um entendimento aqui. E depois tente resolver. As alternativas estão aqui. Voltamos em seguida com a resolução. Resolução. O André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Sem passar pela casa de Carlos. Fazendo sempre deslocamento para a direita, como diz o enunciado, ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar deslocamento nas condições abaixo é qual a teoria que eu uso. Para descobrir a teoria, eu vou usar aqui o dia a dia. Eu quero que o André saia da sua casa e chegue na casa do Bernardo. Está aqui. Vou até apagar o enunciado aqui abaixo, né? O André saindo da sua casa, aqui está o condomínio, são as quadras, as verticais e as paralelas que delimitam as quadras. O André sai da sua casa, um deslocamento para a direita. Eu vou colocar uma letra D para representar esse deslocamento. Depois, um deslocamento para cima, uma letra C para deslocar esse deslocamento. Depois, um para a direita, outro para a direita, dois para a direita. Então vamos colocar aqui, ó, 2 deslocamentos para a direita, 2D aqui. E depois, o que ele fez? Um deslocamento para cima, letra C. Eu coloco aqui, acrescento a letra C. Um deslocamento para a direita, acrescento uma letra D. E finalmente, um deslocamento para cima,
o André chega na casa de Bernardo. Vamos conferir aqui, ó, né? Vamos colocar aqui então para cima. Você tem quantos deslocamentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que 4 deslocamentos para a direita são 4 letras D. E 3 para cima. 3 para cima. Outro deslocamento aqui, ó, genérico. Uma outra permutação nesse agrupamento aqui, ó. Direita, 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 para cima, direita, para cima e para cima. Que é um caminho assim, ó. 3 para a direita, paro aqui, 1 para cima, 1 para a direita e 2 para cima. Chego na casa de Bernardo, tá certo? Bem, na verdade, qualquer tipo de deslocamento, qualquer caminho vai estar dentro dessa região aqui, ó, que tem 4 deslocamentos para a direita, 4 quadras para a direita, e 3 quadras para cima. São 3 deslocamentos para cima. Eu posso até dizer aqui essa teoria. São 7 deslocamentos, sendo sempre 4 para a direita, letra D, e 3 para cima. Então, isso aqui na matemática, essa troca de posições aqui, eu chamo de permutação. Olha, eu tenho um outro exemplo aqui, ó, CC, DD, C, DD. Se você seguir aqui, você vai ter para cima, para direita, você passou na casa do Carlos. Só que é proibido passar na casa de Carlos. Então a gente vai calcular o total de caminhos passando pela casa de Carlos, ou não, quer dizer, total de caminhos, e subtrair os caminhos que não podem. Calcula o total e subtrai os casos particulares que passam pela casa de Carlos. Outro deslocamento aí, ó. O que é isso aqui na matemática, pessoal? Isso na matemática, estes agrupamentos que eu posso colocar em qualquer ordem as letras, chama-se permutações com elementos repetidos. É essa teoria que está num apêndice, num resumo teórico ao final do vídeo. É assim que você identifica. É um problema de permutações com elementos repetidos. Cada deslocamento é uma letra. Vamos calcular o total de caminhos passando pela casa de Carlos ou não. É o total de caminhos que o André vai percorrer para chegar até a casa de Bernardo, não importa se passa ou não pela casa de Carlos. É o total de caminhos. Depois, subtraímos os casos que eu não quero, que são os casos que passam pela casa de Carlos. Então, nós temos a seguinte situação. A permutação total de 7 elementos. Por quê? São 7 deslocamentos. Esta fórmula aqui me dá o número de permutações de 7 elementos com repetição. Qual repetição? A letra D repete 4 vezes. Ó. 4D. Por isso que eu vou colocar então aqui na fórmula 4 fatorial, 4 repetições do D e 3 repetições da letra C. Para cima, para cima, para cima, 3 vezes. Então aqui você vai colocar 3 letras repetidas. O numerador, eu coloco a permutação total de elementos. Como tem 7 letras, eu vou colocar então 7 fatorial. Permutações de 7 elementos é uma fórmula assim, ó, 7 fatorial. Permutação de 7 elementos, fórmula geral, 7 fatorial. Embaixo eu faço isso aqui na fórmula, divide-se pelo produto dos fatoriais das quantidades de elementos repetidos. Como tem 4 letra D, eu coloco fatorial de 4 aqui. Como tem 3 letra C, eu multiplico aqui por 3 fatorial embaixo. Embaixo, então, é 4 fatorial, 4D, e 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial, 3C. Fazendo essa conta, que é uma conta simples, eu pego o 7 fatorial. Geralmente você pega o maior fatorial, esteja em cima ou embaixo. Desenvolve convenientemente apenas o maior fatorial. Eu vou desenvolver o 7 fatorial até chegar no 4 fatorial para provocar um cancelamento. Como é que eu escrevo? 7 que multiplica 6, que multiplica 5, que multiplica 4, para aí. Por que eu parei no 4? Porque tem 4 fatorial embaixo. Então, eu desenvolvi o 7 até chegar no 4 fatorial. Não adiantaria muito escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para no 4, coloca um fatorial e aí você vai ter cancelamento. Quer ver? 4 fatorial do numerador
pode ser cancelado com 4 fatorial do denominador. Vai dar 1 em cima, 1 embaixo. O 6 eu posso cancelar também, porque 3 fatorial, quanto vale por definição? 3 que multiplica 2, que multiplica 1, 3 fatorial é igual a 6. Então eu cancelo 6 do numerador aqui em vermelho, com 3 fatorial do denominador, que também é igual a 6. 3 que multiplica 2, que multiplica 1. Sobrou apenas no numerador o 7 e o 5, que multiplicado é igual a 35. Então está aqui, total de caminhos passando pela casa de Carlos ou não, tá? Do deslocamento da casa de André até Bernardo. O que eu tenho que subtrair? Eu tenho que subtrair os caminhos que passam pela casa de Carlos. Vamos fazer isso daí. Subtraindo os caminhos que passam pela casa de Carlos. Quando o André vai da casa dele até a casa de Bernardo, quais os caminhos que passam pela casa de Carlos que devem ser subtraídos? Bem, aqui tem 2 etapas. A primeira etapa é quando o André sai da sua casa, tem que passar pela casa do Carlos, primeira etapa, e depois da casa do Carlos vai até a casa de Bernardo. Tem que passar pela casa de Carlos para ver qual é o total que deverá ser usado para subtrair dos casos gerais. Bem, o deslocamento de André para a casa do Carlos ocorre aqui nesta região. 2 para a direita e 2 para cima, em qualquer ordem. Pode ser 1 para cima, 1 para a direita, 1 para cima, 1 para a direita. De tal maneira que eu vou ter sempre 4 deslocamentos, sendo que 2 são para a direita e 2 para cima. É uma fórmula assim, ó, permutação com repetição de 4 elementos. 2 para a direita, 2 para cima. Repetição do D de direita 2 vezes. Repetição do C para cima também de 2 vezes. Esta conta, com cuidado, vai dar 6, eu juro. Mas vamos conferir aqui, ó. Permutação de 4 elementos. Eu vou colocar no numerador o 4 fatorial, total de elementos. Embaixo, as repetições. O D repete 2 vezes, 2 fatorial. Para cima, repete 2 vezes, 2 fatorial. Agora, calculo em cima 4 fatorial. Eu vou colocar assim, 4 fatorial, por definição, 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Poderia parar no 2 aqui, mas não vai refrescar muito. Embaixo eu coloquei 2 que multiplica 2. Por quê? Porque 2 fatorial, 2 que multiplica 1, que é a definição de 2 fatorial, é 2. 2 fatorial, que é 2 que multiplica 1, também é igual a 2. Agora aqui eu posso simplificar assim, ó, multiplica em cima. 4 que multiplica 3 é 12, 12 que multiplica 2 é 24, 24 que multiplica 1, o numerador é 24. Embaixo, 2 vezes 2 é 4. 24 em cima, divide por 4 embaixo, resultado igual a 6. Vejamos agora os deslocamentos da casa do Carlos até Bernardo. Eu já até coloquei aqui, ó, da casa do Carlos até Bernardo, essa região em verde. Esta região em verde representa 2 deslocamentos para a direita e 1 deslocamento para cima, apenas 1 para cima. 3 deslocamentos, 2 para a direita, D, e 1 para cima, esta região delimitada pelo retângulo azul. Isso aqui é permutação de 3 elementos com repetição, 2 para a direita e 1 para cima. Não era necessário colocar o número 1, porque o 1 não se repete, é um só. Mas se você colocar 1 aqui, não vai alterar nada, né? Repetição de um elemento aqui, repetir uma vez só. Então, fazendo a conta, vai dar igual a 3. Vamos fazer a conta aqui, ó. Permutação de 3 elementos repetidos com 2 repetidos. Total de 3 fatorial. Numerador, vou colocar 3 fatorial. Denominador, 2 fatorial do D, 1 fatorial do C. Fazendo esta conta, que é uma conta fácil, 3 fatorial, já vimos que é 3 que multiplica 2 que multiplica 1, que é o número 6. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 1 fatorial, por definição, é 1 mesmo. Em cima é 6, 3 que multiplica 2 que multiplica 1. Embaixo, 2 vezes 1 dá 2. 6 em cima.
divide por 2 embaixo, dá igual a 3. Bem, 6 casos de deslocamento de A para C, casa do Carlos. E do Carlos para B são 3. Qual o resultado do total de A para Bernardo? É o princípio multiplicativo. Número de caminhos passando pela casa de Carlos. Então o resultado é o princípio multiplicativo. Você não vai somar, não. 6 diferentes aqui, mais 3 diferentes aqui. É multiplicar 6 por 3. É o chamado princípio multiplicativo na matemática. Vai dar 6 que multiplica 3 igual a 18. 18 casos de A até B, André até a casa do Bernardo, sempre passando pela casa do Carlos. Vamos finalizar agora a resposta. Vamos à resposta. O total de caminhos passando pela casa de Carlos ou não, casos gerais, nós calculamos, deu 35. Subtraímos os casos daqueles caminhos que passam pela casa de Carlos, que nós fizemos anteriormente, e deu 18. 35 menos 18. Isso aqui vai dar os casos pedidos. Deslocamento da casa de André até a casa de Bernardos sem passar pela casa de Carlos. 35 tira 18 dá igual a 17. Aqui está a resposta, que é a alternativa C. Pode marcar aqui então a resposta alternativa C de casa. Vamos a um pequeno resumo teórico. Número de permutações simples, sem repetições, portanto, de n elementos, que você calcula pela fórmula permutação de n elementos é igual ao fatorial do n, que é este símbolo aqui, que se calcula n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, sucessivamente até chegar ao número 1, para n natural. Um exemplo. Quantos anagramas, número de permutações é a mesma coisa, tem a palavra amor. Amor é uma palavra que tem 4 letras diferentes. Se você trocar a ordem das letras, fizer permutações, você vai encontrar a palavra com sentido ou não. Então, anagrama é uma palavra que tem sentido ou não. Por exemplo, dá para escrever Roma, trocando aqui a ordem, dá para escrever ramo, mas também uma palavra sem sentido, tipo R, M, A, O. Não tem sentido. O total de anagramas é a permutação das 4 letras. 4 fatorial, que por definição é 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1, para sempre no número 1. O resultado multiplicando é 24. As permutações simples valem também para a permutação de números. Por exemplo, quantos números diferentes eu posso formar, números diferentes com 5 algarismos. Eu posso formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, permutando a ordem de 1, 2, 3, 4 e 5. O total é permutação de 5 algarismos, que multiplicando vai dar 120. Vamos ver agora esse conteúdo, número de permutações com elementos repetidos. O anterior era sem repetição, agora é permutações com elementos repetidos. Um exemplo bem clássico. Quantos anagramas tem a palavra arara? A palavra arara ela é formada por 5 letras, só que com elementos repetidos. Você observa que tem 3 A, arara, A, e 2 R. Para calcular, eu vou usar a fórmula de número de permutações com elementos repetidos, que fica assim. O P de permutação, aqui na parte de baixo, é o total de letras, total de elementos. No caso, são 5 letras. E aqui acima são os elementos repetidos. Eu coloco um 3 aqui para lembrar, porque tem 3 letras A. E vírgula o 2, porque tem 2 letras R. Para calcular, o numerador é igual à parte lá de cima, é o fatorial de 5. Então, são 5 letras, 5 elementos, fatorial de 5. Se fossem todas distintas, parava por aí, porém não. Porém, aqui no caso, tem letra repetida. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial, ó, por esse conceito aqui, ó, tá?
total de 5 elementos, mas tem que dividir. Divide-se pelo produto dos fatoriais das quantidades de elementos repetidos. Como tem 3A, eu vou dividir aqui embaixo por 3 fatorial. E multiplicado, faz o produto dos fatoriais. Tem 2R, também divide por 2 fatorial. Então, 3 fatorial, 3A, multiplicado por 2 fatorial. Então, justificando, está aqui, AAA divide por 3 fatorial e multiplica por 2 fatorial, porque tem 2R. Aí está a fórmula. Esse conteúdo já ajuda bastante a você entender, porém eu recomendo que você continue pesquisando, continue estudando aí para poder chegar a um bom nível do entendimento aí. Se você gostou da resolução, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.